O ser humano tem o seu modo de enxergar o pecado, porém, Deus vê o pecado e o julga de forma diferente. A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, em especial você que leciona para os jovens da Escola Bíblica Dominical. Convidamos professor e professora, como também alunos, dirigentes de Escola Bíblica Dominical, que em muitas áreas do nosso Brasil são conhecidos como superintendentes. Convidamos para juntos discorrermos aqui sobre mais um tema muito importante para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição de número 2, que iremos tratar em alguns minutos a partir de agora, tem como tema o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Essa é a lição de número 2 dos jovens deste primeiro trimestre de 2023. E gostaríamos de cumprimentar a todos que nos assistem com um excelente ano novo debaixo da graça do nosso potente Deus. Amém? Então vamos juntos discorrermos sobre esse tema tão importante para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Mas eu gosto sempre de reportar ao tema do trimestre, o tema central. São 3 meses estudando sobre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Este é o tema do trimestre, o tema central. Então, separados para Deus, está aí a preposição, que indica a direção, separados para Deus, buscando, olha o processo, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Este é o tema do trimestre e dentro deste tema está a lição de número 2, que vamos discorrer a partir de agora. O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O texto principal desta lição se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. E, passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ele lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Este é o texto principal desta lição. E já de início podemos perceber que vai tratar do personagem Davi, quando ele caiu em pecado. O homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, um excelente rei, foi perseguido por Saul, depois que foi ungido por Samuel, e só assumiu o reinado após a morte de Saul. Mas houve este episódio na vida de Davi, que foi a queda. Davi pecou e este pecado trouxe muitas consequências para a vida dele. Pois este é o tema desta lição que vamos discorrer. Lembrando que a lição tem 3 objetivos principais e o professor, a professora não pode fugir desses objetivos para não fugir do assunto da lição. E os objetivos principais são, primeiro, explicar o pecado sobre a perspectiva humana. Segundo, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina. E, em terceiro lugar, compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso. São esses os 3 objetivos desta rica lição. O resumo desta lição: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, observe bem, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Pecado não se esconde, pecado não se camufla, pecado deve ser confessado, pecado deve ser deixado para trás quando o ser humano cai em pecado. Este é o resumo desta lição rica que temos a partir deste momento. O texto bíblico desta lição
que o professor, a professora lê em sala de aula com seus alunos, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 9, que vai narrar aí, né, a ocasião em que Deus se utiliza do profeta Natã para repreender Davi por causa do pecado que ele tinha cometido. E aí na sala de aula, o professor e a professora vai ler com seus alunos, né? Muito bom que façam uma leitura alternada, que todos participem desta leitura bíblica. Amém? Mas é muito importante também ressaltar que, como o título desta lição de número 2, 8 de janeiro de 2023, estudado na Escola Bíblica Dominical, vai falar sobre o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo, é bom lembrarmos, deixar claro para os alunos, que este assunto, pecado, faz parte da doutrina do pecado, que é conhecido, né, no meio teológico como amartiologia, né? Amartiologia, a palavra grega. Então, este assunto trata da doutrina do pecado. Assim como existe a doutrina da salvação, né, soteriologia, existe a doutrina do pecado. E no meio teológico se estuda esta doutrina, não só no meio teológico em escolas e faculdades teológicas, mas como estamos estudando aqui, embora seja resumido, né, se concentre em um personagem específico aqui na Bíblia, mas na Escola Bíblica Dominical também discorremos e aprendemos sobre este assunto, que é muito importante para que possamos aumentar o nosso conhecimento na palavra de Deus e que possamos alcançar a salvação, como o próprio tema, né, do trimestre sugere, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E esse processo a gente precisa conhecer, né, a doutrina do pecado, para que não possamos ficar presos no pecado e perdermos a nossa salvação. Temos aqui o livro As Verdades Centrais da Fé Cristã, né, do pastor Cláudio Honor de Andrade. Eu gosto muito deste livro. Ele trata das principais doutrinas bíblicas da Assembleia de Deus, né? E na página 146 vai falar sobre definição nominal. Há um vasto assunto sobre o pecado, né? Mas devido à nossa limitação de tempo, vamos apenas ler um trechozinho onde tem definição nominal. Tanto a palavra hebraica ratá, quanto a grega amartios, comportam esta acepção. Pecado é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Neste sentido, o vocábulo latino peccatum está plenamente de acordo. Então, definição nominal: pecado é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. E vamos ver que foi o que Davi fez, né? Ele infelizmente transgrediu de forma deliberada e consciente contra as leis de Deus. Também na declaração de fé das Assembleias de Deus da nossa igreja, na página de número 97, vai tratar sobre o pecado e suas consequências. Então, eu creio que essa declaração de fé, este credo da Assembleia de Deus, auxilia muitos professores da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem, né, em sua estante, em sua biblioteca, adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus, né, que é muito importante para lecionar para os alunos, pois trata também das principais doutrinas bíblicas, no que cremos, no que acreditamos, não é verdade? E temos aqui, ó, cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí, primeira carta de João 3 e 4, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então é muito importante, né, termos auxílios de livros, né, de estudos que vão aumentar o nosso conhecimento e também ter mais facilidade para passar para os alunos
né, a questão do tema que estamos estudando. Então, com certeza, os alunos eles ficam curiosos, né, o que é o pecado, de onde vem a definição pecado, a etimologia da palavra, né, o que a Bíblia fala sobre pecado. Aqui nesta lição, o personagem principal vai ser Davi, mas principalmente no Antigo Testamento nós temos vários exemplos, né, de homens e mulheres que pecaram, que transgrediram contra a lei do Senhor. Começando lá, né, no pecado do Éden, com Adão e Eva, quando caíram, foram os primeiros, né, a pecarem. Depois Caim, né, que matou seu irmão, e por aí vai. São vários personagens que infelizmente transgrediram contra as leis do Senhor. Mas na lição que estamos estudando hoje, vamos nos centrar no episódio do pecado de Davi, que trouxe graves consequências, infelizmente, para o rei de Israel. Amém? Nós vamos assim dar um pequeno intervalo, dar uma pausa, e em seguida voltaremos adentrando de fato em cada tópico desta rica lição. Amém, estamos de volta e neste segundo bloco vamos adentrar em cada tópico da lição. Uma lição muito importante, né? Creio que tem EBD, Escola Bíblica Dominical, que é a classe dos jovens, geralmente ela é mista, ou seja, moças e rapazes numa única classe. E tem classes de jovens na Escola Bíblica Dominical, que é só rapazes e só moças. Por que eu falo isso? Porque há muitos assuntos que é muito interessante dividir, né, o público feminino do masculino. E outros, é bom estar todos juntos. Depende também de quem está à frente da aula, né? O professor, às vezes, é um professor solteiro, às vezes é um professor casado. Então, tem uma série de questões que podem ajudar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem na Escola Bíblica Dominical, dependendo do tema, né, que está sendo tratado. O tema de hoje trata de um pecado, né, cometido pelo rei Davi, um pecado de adultério. E no primeiro tópico da lição, nós temos, não vamos estar lendo, mas tentando acrescentar subsídios para enriquecer a sua aula, professor e professora. E neste primeiro tópico, que fala sobre o pecado sob a perspectiva humana, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, alguns pontos a observar neste primeiro tópico, no primeiro subtópico do primeiro tópico. O fato de estar onde deveria estar, né, quando a gente lê, tanto na passagem bíblica como aqui exposto pelo comentarista da lição, Davi era para estar na guerra naquele momento, mas estava no palácio. O povo estava na batalha, era normal, principalmente naquele período que a Bíblia fala que era o período da primavera, era normal os reis saírem para pelejarem, para lutarem, mas Davi não foi, ficou em casa. Então, esse é um ponto importante. Às vezes, as pessoas começam a cometer o pecado porque estão no lugar onde não deveriam estar. A ociosidade, o rei Davi estava tipo sem fazer nada. Já imaginou um rei que tem muitas responsabilidades, um líder, ele tem muitas responsabilidades. Nada contra ter um momento de descanso, né? Um momento de lazer, mas o rei, assim como falamos antes, deveria estar na guerra, mas estava ocioso em casa. E nem meio a essa ociosidade, sem fazer nada, ele acaba observando a mulher de Urias, a mulher de outro homem. E aí começa o processo, né, até culminar no pecado sendo consumado. No segundo subtópico, ainda do primeiro tópico, uma questão a observar também são as alterações morais e éticas que acontecem com o passar do tempo. Tem coisas que para o mundo eles se atualizam, né? Mas se vai de encontro à palavra de Deus, nós não podemos ir de acordo com o mundo, e sim de acordo com a palavra de Deus. Estamos em um tempo em que tem pessoas se dizendo cristãs,
mas que querem distorcer a palavra de Deus, querem atualizar a Bíblia, querem condenar certos hinos da harpa cristã. Devemos ter muito cuidado com isso. A palavra de Deus não muda, ela é eterna. Aquilo que foi falado no passado continua servindo para o presente. Claro e evidente que há princípios bíblicos, né? Há coisas que eram para aquela época e outras para a nossa época, mas a palavra de Deus não muda. Ela é eterna, ela é inerrante, ela é suprema. Então devemos observar isto, porque o mundo está em constante mudança. Estamos vivendo o período da relatividade, né? Tudo é relativo, mas a palavra de Deus ela não é relativa, ela é a verdade absoluta. É um ponto a observar nesse segundo tópico do primeiro tópico. Como também podemos observar como nasce, né, o pecado. O pecado aqui que eu falo, a conclusão, a consumação do pecado. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe, contudo, se não for identificado, logo no início pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi, né? Na leitura do capítulo 11 de 2 Samuel, você vai ver todo este processo do tema que está tratando a lição, né? Samuel cometeu adultério, mas para cometer este pecado, houve um começo, né? O rei Davi não fechou as brechas numa linguagem atual e popular, né? Ele não fechou as brechas, ele deu lugar, né, ao pecado. Ainda no primeiro tópico, só que desta vez no terceiro subtópico, um ponto a destacar também: todo pecado traz uma consequência. Tem pessoas que acham que há pecado que não vai trazer consequência como outros. Todos têm uma consequência. Quando o homem erra, quando o homem peca, há consequências para este erro. Davi, ele, para tentar encobrir o pecado dele, ele fez pelo menos 3 planos. Plano A, plano B e plano C, achando que o seu pecado ficaria oculto. Mas ele esqueceu que Deus tudo vê. O primeiro plano foi conversar, né, com o esposo da mulher que ele tinha adulterado, com Urias. Chamou ele, trouxe ele da guerra, conversou para que ele fosse para casa, porque a mulher estava grávida. Então ele queria que ele fosse para casa para se deitar com a mulher dele, mas ele não foi. Então ele tentou outro plano, foi se embriagar com Urias. Quem sabe ele agora fica um pouco meio que distraído, né? E vai para casa, mas ele mesmo assim não foi, Urias não foi. Plano B também não deu certo. E o plano C foi tentar matar o pobre homem, Urias. E o plano deu certo para Davi. O plano C deu certo. O homem morreu. Agora, ninguém iria saber. A mulher agora, Davi, traz ela para o palácio, né? E tem ela como mulher. E vai ter o filho que ela está grávida. Mas Deus estava vendo tudo. Pecado não pode ficar oculto. Pecado não fica escondido porque Deus tudo vê. Pecado deve ser confessado e Deus irá perdoar segundo a sua misericórdia de forma imparcial, porque Deus vê diferente do homem. O homem trata o pecado de forma parcial, mas Deus não. Deus trata de forma imparcial. Deus, ele julga todos que pecam. Ele é justo e reto. E Davi, achando que o seu pecado estava encoberto, foi quando ele teve a surpresa, né, da visita do profeta Natã, que foi até o rei Davi, né, para trazer esta mensagem que está aí no capítulo 12, que é o texto bíblico da lição. No segundo tópico da lição, primeiro subtópico, o pecado é algo desagradável para Deus. O pecado sob a perspectiva agora de Deus, no segundo tópico. O pecado é algo desagradável para Deus. Aquele que peca e encobre o seu pecado, esquece que Deus tudo vê. Foi o que a gente falou agora há pouco. Vamos só ler bem rápido aqui um versículo, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 3.
você pode ler com seus alunos. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ou seja, o homem pode tentar se livrar do pecado que ele comete, pode tentar se livrar entre os homens, mas para Deus ele não se livra. Ele precisa se arrepender do seu pecado e não voltar a cometer. Ainda no segundo tópico, não estava tudo bem. É o segundo subtópico. Deus vê o pecado de forma diferente do homem. Já falamos disso. Deus dá tempo para se arrepender, foi o que fez com Davi. Veja que teve tempo, inclusive, de o filho da mulher de Urias nascer, né? Houve um tempo do julgamento de Deus com Davi, ou seja, Deus estava dando tempo para Davi se arrepender. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. Não pense que fulano pecou, eu pequei. Fulano não foi tratado por Deus e eu fui. Não, Deus trata com todos. É bom deixar isso claro para o seu aluno. O tratamento de Deus pode ser nessa vida ou na vida eterna. E aí o comentarista coloca na lição: é melhor ser tratado por Deus nesta vida para alcançar a vida eterna com Deus. É melhor que Deus trate com você, com o seu pecado, ainda aqui em vida, para que você possa ser perdoado, ser reconciliado com Deus. No último subtópico do segundo tópico, Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Queremos frisar que pode demorar, né, o tratamento de Deus com alguém quando peca. Parece que está tudo bem. Ah, eu pequei, mas eu acho que Deus já me perdoou. Se você não foi aos pés do Senhor de forma sincera, arrependida pelo pecado, pode ter certeza que o preço chegará, né? A conta vai chegar. Pode demorar, mas Deus, ele trata com todos de forma imparcial. No último tópico da lição, para a gente encerrar, né, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi. Houve um julgamento para Davi, não foi nada fácil. Naquela época, era o período da lei, o pecado de Davi poderia levá-lo à morte. Mas o profeta Natã deixa claro para Davi que Deus não iria matá-lo, mas a mão pesada do Senhor viria sobre a casa dele, ou seja, seria consequências drásticas para a vida de Davi. E você pode na sala de aula ver vários versículos com os alunos que aquilo que o profeta Natã fala no capítulo 12 de 2 Samuel se cumpre nos próximos capítulos. No capítulo 16, por exemplo, começa a acontecer coisas terríveis na vida de Davi, na família de Davi, como consequência do seu pecado. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar em branco nesta lição é que Davi, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu de forma sincera, ele passou, está aí no texto bíblico, cerca de 7 dias, né, em estado de jejum, né, de arrependimento pelo pecado, e Deus conhece o coração e vê o coração sincero. O Salmo 51, né, faz parte deste período de pranto de Davi, deste período de luto, deste período de arrependimento, né? O Salmo 51, que começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E Deus não permitiu Davi morrer, né, naquele momento, como consequência do pecado. Perdoou ele, foi misericordioso, mas as consequências do pecado vieram. Então, queremos encerrar esta lição tão maravilhosa, né, para que você, professor, professora dos jovens, possa acrescentar como conclusão, né, desta lição, que devemos fechar as brechas. O pecado, né,
fechar as brechas para o pecado, vigiar constantemente. Lembremos que não é só orar, devemos também vigiar para não cair em tentação. Se acontecer de cair no pecado, não procurar encobrir, pois Deus tudo vê. É necessário se arrepender com sinceridade de coração e deixar o pecado, ou seja, aprender com o erro e não continuar no mesmo erro. Não voltar a cometê-lo. Deus julga de forma imparcial, ou seja, de forma reta, justa, igual a todos que pecam. Há consequências para quem peca, mas há perdão e misericórdia para quem confessa e deixa. Amém? Queremos encerrar agradecendo a sua audiência. Esperamos ter contribuído um pouco para enriquecer a sua aula neste domingo pela manhã, na segunda aula dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. Deixe aí no comentário de onde você está nos assistindo, qual a escola que você leciona, aonde você congrega. Nos deixe conhecer você que está nos assistindo. E curta também, acione aí a notificação para receber os vídeos e que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.